Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo das variedades linguísticas. Nós vimos anteriormente que essas variedades, elas podem ocorrer em diferentes aspectos, seja na questão de palavras diferentes, significados diferentes atribuídos a uma mesma palavra, construções sintáticas diferentes. E também nós vimos que existe um padrão, né? Se ocorre a variação, ela tem um padrão. Então a gente viu lá que, por exemplo, o fonema LH às vezes é substituído pelo I, ou vice-versa. Agora então nós vamos ver os fatores que influenciam a variação. Vamos lá então. A heterogeneidade linguística está entrelaçada com a heterogeneidade social. Se a língua é diversificada, é porque a sociedade é diversificada. Sendo assim, entende-se que a variação linguística é um fenômeno que decorre de fatores sociais. Então, gente, a língua, ela é algo que acontece socialmente. Então, a gente fala que é um fenômeno social, tanto que a gente pode classificar da seguinte forma: a linguagem como um fenômeno, né, mundial, a língua como um fenômeno social e a fala como um fenômeno individual. Então, a gente pode perceber o quão importante, né, essa relação da língua com a sociedade. Então, se a nossa língua ela é tão heterogênea, é justamente porque nós temos uma sociedade diversificada. Então, isso é algo bastante importante aqui para que nós possamos entender, né, por que a nossa língua portuguesa ela é tão ampla. Então, vamos ver, gente, alguns fatores sociais que influenciam nessa variação. A primeira delas é a origem geográfica. O distanciamento geográfico entre os sujeitos leva ao desenvolvimento de variantes linguísticas. No Brasil, sujeitos de regiões geográficas diferentes falam variedades linguísticas diferentes. Então, vamos, por exemplo, pegar o exemplo de mandioca novamente. Normalmente, na região sul, a gente ouve mandioca ou aipim. Na região nordeste, nós ouvimos mais a expressão macaxeira. Ou então, nós também ouvimos mais na região sul a expressão bergamota. E até já mostraram que em algumas regiões especificamente, eles chamam de vergamota. Então é uma questão regional. Outras regiões chamam de mexerica, pocã e até tangerina. Todos fazem referência a exatamente a mesma coisa. Então a gente pode ver que essa região diferente influencia sim na construção das palavras. Também a questão da idade. Sujeitos de diferentes gerações falam de maneiras diferentes. A exemplo dos adolescentes que não falam do mesmo modo que os seus pais. Então, a questão da idade também vai sim influenciar, obviamente, nessa variação. Os adolescentes, por exemplo, eles têm um costume maior de usarem gírias. Então, isso faz com que a sua variante linguística seja diferente, por exemplo, da dos pais. Às vezes, até parece que é um outro idioma, né, gente? Existem gírias que são bastante específicas. Então, a idade influencia sim. Tanto que alguns adolescentes têm o costume de dizer, né, que pessoas mais velhas falam de forma difícil. Só que, na verdade, a gente tem um conflito aqui de idades. Também, gente, a questão do mercado de trabalho.
Sujeitos que estão atuando no mercado de trabalho tendem a monitorar mais o nível de registro falado e escrito do que aqueles que não estão atuando profissionalmente. Então, gente, basicamente esse fator aqui do mercado de trabalho é: estou empregada, então eu vou ter um cuidado maior, independente qual seja a sua área. Eu tenho um cuidado maior, então, com a produção da minha fala e da minha escrita. Justamente porque, gente, eu estou imersa num universo onde eu tenho que me adaptar. Então, a minha linguagem, ela precisa de adaptação também. Grau de escolarização. Sujeitos mais escolarizados tendem a ter uma fala mais monitorada do que os sujeitos menos escolarizados. Então, basta a gente perceber, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, o ensino superior, fizeram faculdade. Eles têm uma fala normalmente mais preocupada. Gente, tirem desse grupo pessoas relacionadas, por exemplo, à área de comunicação, tá bom? Principalmente professores de português. Mas, de modo geral, as pessoas que possuem o ensino superior, elas se preocupam mais com aquilo que elas estão produzindo. Agora, pessoas com menos escolaridade, até porque não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de aprender, elas acabam usando registros mais informais do nosso idioma, justamente por falta de conhecimento. Então, a gente observa, sim, por conta do grau de escolarização, o quanto isso influencia. Também, gente, algo que é bastante recente e influencia muito são as redes sociais. Os sujeitos incorporam comportamentos semelhantes aos das pessoas com quem convivem em suas redes sociais. E isso se estende aos comportamentos linguísticos. Então, gente, vocês, adolescentes, estão muito acostumados a terem redes sociais diferentes. Então, vocês acabam também pegando muito da linguagem de pessoas que vocês seguem nessas redes sociais. Ah, eu achei legal o jeito que tal pessoa falou. E você, sem perceber, você acaba incorporando isso no seu próprio idioma, na sua própria fala. Então, gente, todos esses fatores sociais, eles influenciam sim na nossa fala. Então, com isso, gente, nós percebemos que o que eu falo é fruto daquilo que eu sou. O que eu escrevo é fruto daquilo que eu sou. Tanto que muitas vezes é possível, somente através da fala, você perceber qual é a origem dos pais da pessoa, se são pessoas mais simples, se são pessoas com grau de escolaridade um pouquinho mais alto. Então, isso é bastante visível pela fala. Tanto, gente, que essa adaptação é bastante importante, justamente porque adianta, sei lá, eu ter doutorado e não conseguir me comunicar com uma pessoa mais simples? Não, é importantíssimo que eu saiba que eu preciso saber adaptar a minha fala de acordo com a pessoa que eu estou falando. Por exemplo, a minha fala neste momento, ela está adaptada para falar com adolescentes. Agora, vamos supor que eu estivesse conversando com outros professores de língua portuguesa. A adaptação que eu faria na minha fala é outra. Então, a gente vai alterando a nossa fala de acordo com o nosso contexto. Então, por exemplo, as pessoas tendem a mudar muito a sua forma de falar quando estão diante de um professor de língua portuguesa. Só que o que acontece, gente? Se eu estou produzindo um texto oral, eu não preciso me preocupar tanto com as regras. Então, eu posso me sentir um pouquinho mais à vontade e não me preocupar, meu Deus, será que essa conjugação tá certa? Nossa, será que a concordância nominal ficou de acordo? Nossa, mas será que essa é a regência desse verbo? Então, tem certos cuidados que a gente não precisa ter tão extremos na hora da nossa fala. Justamente porque, gente, relembrando, para a nossa fala, eu não possuo regras. Tá? Existem regras bastante específicas, que a gente chama de norma padrão, que são para a nossa língua escrita. Para a nossa língua falada,
O importante mesmo é que nós consigamos efetuar essa comunicação. O que importa, então, é a comunicação. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!